Café? Em 1997, um filme de terror chegou nadando contra a maré, só que isso não fez com que ele caísse no esquecimento. Pânico não somente foi um sucesso, como ele também deu uma aula e se tornou referência de metalinguagem. A saga Pânico é uma das mais influentes do gênero e é uma das mais consistentes também, sendo uma das poucas franquias de filmes de terror que não tem um único filme ruim. E eu sei que tem Pânico 3 e 5, mas até esses que são os considerados patinhos feios da franquia são considerados bons também. Então tá valendo. Tem isso aqui, mas a gente só finge que não aconteceu. Your exercise. Para falar sobre Pânico, a gente precisa entender quem foi Wes Craven. Antes de se tornar um dos maiores nomes do terror, Wes Craven tinha uma vida muito diferente. Ele nasceu e cresceu em Cleveland, Ohio, onde ele teve uma infância muito rigorosa, o que na realidade era bem comum para pessoas que cresceram na década de 40, né? Um fato interessante era que os pais dele proibiram ele de assistir filmes quando ele era menor. Quando Wes Craven cresceu, ele acabou se destacando como uma pessoa extremamente culta e intelectual, e isso garantiu para ele uma vaga como professor de inglês, literatura e ciências humanas. Só que, como todo bom diretor, em um determinado momento, mais especificamente ali pela década de 70, ele simplesmente ligou o foda-se e decidiu que iria trabalhar com cinema. E foi assim que ele começou como um editor de som e montador. Só que, obviamente, não ficou só por aí. Pouco a pouco ele foi subindo até ser o diretor do seu primeiro filme, que ficou conhecido como Quadrilha de Sádicos. Something different saw them first. The hills have eyes. Mister, don't take your family back in that area. The silver has been gone for 40 years now. Besides, there's nothing back in there but animals. A lot. The old creep told you not to get off the road. What began as a vacation ended as a nightmare. You hell to pay now. What the hell was that? Esse filme de baixo orçamento teve um retorno suficiente para que os estúdios começassem a confiar um pouco mais na abordagem do Craven. Então, mais tarde, ele acabou fazendo O Monstro do Pântano e A Hora do Pesadelo, e outros filmes que, apesar de não terem se tornado grandes clássicos, entre a galera do terror ainda é bem lembrado. Mas foi na década de 90 que tudo mudou. Em agosto de 1990, na Flórida, Danny Rowling invadiu os dormitórios de estudantes de uma universidade e acabou assassinando brutalmente 5 pessoas. Esse crime marcou para sempre a imagem de Danny como o estripador de Gainesville, e a cena foi bem feia porque foi feito com uma faca, o que deixou todo o lugar pintado de vermelho. Esse crime ficou tão famoso que ele acabou gerando um pânico generalizado na comunidade. E claro que esse foi motivo suficiente para criarem um documentário sobre toda essa tragédia, até que bem rápido na realidade. Esse documentário foi assistido por Kevin Williamson e o próprio Wes Craven, que logo tiveram a ideia de produzir um filme de terror sobre um assassino palpável e realista. O fato é que o gênero de terror estava muito saturado, com uma enxurrada de filmes slasher que tinham saído, então se fosse fazer algum filme nesse gênero, precisaria inovar, e foi o que eles fizeram. E sobre o que é o filme? Para quem nunca viu nenhum filme da saga, o que eu acho um pouco difícil, eu vou tentar resumir sobre o que é sem dar muito spoiler. Pânico vai contar sobre alguns assassinatos misteriosos que acontecem ao redor de uma cidadezinha, e todos ali parecem estar conectados com a nossa protagonista, que é a Sidney Prescott. Ela que vai lutar contra essa figura encapuzada conhecida como Ghostface. O que pega bastante nessa saga é que nós vínhamos de filmes em que os vilões eram monstros, demônios ou fantasmas, mas aqui o
medo é muito mais palpável. O Ghostface se tornou icônico por ser uma pessoa que, entre muitos aspas, é alguém comum. É sempre alguém próximo da protagonista como uma vingança pessoal. Esse alguém sempre se ferra, mas como a máscara do Ghostface acabou virando um símbolo, nos filmes seguintes você tem novas pessoas sendo o próprio assassino. E é isso que torna o Ghostface não mais uma pessoa comum, mas sim uma entidade. Esse é o terror de Pânico. É a Sidney durante todos os filmes tentando viver uma vida normal e se recuperar dos traumas dos eventos dos filmes anteriores, mas nada acaba funcionando porque sempre aparece uma pessoa nova com uma máscara do Ghostface, o que não é nem um pouco difícil de se conseguir. E lembrando que qualquer um pode ser o Ghostface, basta só ter a máscara. Nos filmes seguintes, essa perseguição fica tão grotesca que nós vemos alguns Ghostface perseguindo a Sidney e os amigos próximos a ela, única e exclusivamente por causa da fama. E parece um motivo besta, mas eu consigo imaginar pessoas fazendo isso, inclusive eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá pra frente. A história da Sidney acaba ficando tão grotesca e sinistra que nos filmes seguintes as pessoas fazem filmes baseados na vida dela, os famosos facada ou stab, que são utilizados para fazerem críticas aos filmes de terror. E é quando essa franquia entra no território da sátira que ela brilha de verdade. Pânico inova com a metalinguagem e com a sátira. As críticas autoconscientes sobre os filmes de terror foram o toque que transformou essa saga em uma das mais populares do gênero. Pânico é muito mais do que um filme sobre um serial killer, é a junção de tudo o que o terror pegou durante os anos passados, sendo colocados em um único filme, as coisas boas e as coisas ruins como críticas. Essa é uma das poucas sagas de filmes de terror que não tem nenhum filme ruim, e também é uma das poucas sagas que consegue reinventar e brincar com essa reinvenção. Cada filme da saga fala sobre a época que estamos vivendo, erros e acertos, e brincam com isso. Não é à toa que Pânico 6 referenciou filmes atuais e o 7 vai fazer a mesma coisa com filmes mais atuais ainda. Você pode assistir essa saga sem ter o contexto por trás e se divertir tentando descobrir quem é o assassino, isso também funciona. Ou com as cenas de morte que o filme traz, se você for um pouquinho... E isso é o que torna essa saga tão boa. Ela funciona tanto para um público leigo, como também funciona para um público mais nichado, e normalmente é uma homenagem para esse público. Quando o Pânico começou a ganhar bastante notoriedade, algumas coisas um tanto quanto pesadas começaram a acontecer. Eu vou citar bem por cima o caso do assassinato da Joe Stoddard, porque vocês vão entender o porquê. Esse caso é bem bizarro porque os atores do crime confessaram em uma gravação que eles queriam ser como Ghostface, meio que criando seu próprio filme de terror. Eu não vou me aprofundar muito nesse caso, porque sinceramente o que esses adolescentes queriam era fama, e falar muito sobre esse assunto é dar o que eles queriam. Tiveram outros casos semelhantes, mas, gente, sinceramente, não vale a pena. E se tem uma discussão que vale trazer, é sobre se filmes influenciam ou não pessoas a cometerem certos crimes. E por mais que, para muitos, é óbvio que não, para outros, essa é uma discussão que ainda é muito válida. Mas, de maneira resumida, uma música dos Beatles pode te influenciar a cometer um assassinato se você for perturbado da cabeça. O problema não é a obra, mas sim o autor do crime. Eu já falei um pouco sobre isso em outro vídeo e eu vou deixar um card aqui caso você tenha interesse em conferir um pouquinho mais sobre essa discussão. Para concluir, Pânico deixou uma marca no gênero de terror, mesmo com as polêmicas envolvendo a franquia e os bastidores. A saga conseguiu e consegue até hoje mostrar sua relevância criticando e satirizando Hollywood. É notável como vários outros filmes tentaram surfar na mesma onda e alguns deles até que deram certo, eu acho. Mesmo assim, essa saga continuou se destacando como uma das poucas que mantém a sua constância e qualidade. Bom, gente, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, que vocês comentem, compartilhem e vamos para a próxima. Até mais!